Ou a pessoa acaba desejando tanto, por exemplo, tanto sexualmente quanto qualquer coisa material, riqueza, tudo, e para fazer isso daí acaba se envolvendo em trambique, em desonestidade no trabalho, às vezes mete ali um atestado falso, desprezando o compromisso que tem com Deus. Então, uma das lições aqui é que nós não devemos desprezar o nosso relacionamento com Deus, a nossa santificação, ou seja, quando nós nos convertemos, nós não devemos desprezar o nosso relacionamento com o Espírito para seguir o pecado. Uma outra aplicação é que nós devemos tomar cuidado para não sermos seduzidos pelos valores do mundo. O mundo está aí, na mídia. Não estou falando aqui que nós não devemos consumir a mídia, eu mesmo consumo filmes, séries. Nós só devemos ter uma peneira de tomar cuidado para que aquelas ideias não acabem influenciando a nós e nós acabemos, por exemplo, ignorando a palavra de Deus e seguindo um estilo de vida que é ensinado ali no filme. Então, por exemplo, no filme vai falar que é comum, tem série, né, várias séries que eu assisto, por exemplo, que tem personagem que tem um casamento a cada temporada, por exemplo. Ou um namoro a cada 6 meses. Toda hora aparece um episódio novo, fulano com um namorado novo. Ou aí entra vários relacionamento sexual com vários parceiros. Ou ali é uma questão de ganância no trabalho, sempre isso aparece. E o que não pode acontecer é que esses valores acabem influenciando a nós mais do que a palavra de Deus. Os valores que são ensinados, por exemplo, não só na mídia, mas às vezes na faculdade, na escola, ou mesmo no trabalho, acabam nos influenciando mais do que a Deus. O que deve nos influenciar mais é a palavra de Deus, amém? E a melhor forma, gente, então, de nós se protegermos, então, desses valores do mundo e acabar não desprezarmos, a palavra de Deus para seguir os nossos corações, é lendo e estudando a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que vai servir como esse filtro para ajudar a gente a peneirar o que é de Deus e o que não é. E uma outra forma é através da oração, é falar mesmo a Deus: Senhor, está acontecendo isso, isso, isso. A tentação é isso, isso, isso. E Deus tem certeza que Ele vai ajudar você a enfrentar essa tentação. Deus enviou o Espírito Santo para nos ajudar. Então nós devemos nos relacionarmos com o Espírito Santo. Nós devemos falar a Deus tudo o que estiver acontecendo com a gente. O Espírito Santo ele está aí para nos ajudar a enfrentarmos todas essas dificuldades. E também, irmãos, por último, nesse ponto aqui, é que ao negligenciar a Deus e escolher seguir o próprio coração, nós estaremos correndo o risco de fazer escolhas péssimas para a nossa vida e destruir com isso família, o corpo e o próprio relacionamento com Deus. Sansão, todas essas escolhas que eu falei para vocês, esses pecados, teve uma consequência. Essa paixão sensual dele, por exemplo, principalmente o cara, em vez de se casar com uma mulher do povo dele, só gostava das mulheres do povo inimigo. Então, essas paixões dele vão ter consequências. Qual vai ser a consequência dele? Depois ele vai ser capturado, vai ser preso, vai ser escravizado, por exemplo. Então, teve uma consequência. A desobediência dele a Deus teve uma consequência também. Então, quando nós negligenciamos a palavra de Deus para seguirmos os desejos pecaminosos do nosso coração, o que acontece? Tem consequências. E essa consequência, às vezes, poderá ser separação no relacionamento com Deus, um enfraquecimento no nosso relacionamento com Deus. Então, nós começamos a perder aquela comunhão que tínhamos com Deus. Uma destruição familiar, às vezes um pecado, por exemplo, uma mentira, um adultério. Tudo isso pode destruir uma família, destruir o relacionamento com os filhos. Então, nossos pecados, ele tem as consequências. Assim como Sansão teve consequências, os erros dele, as nossas escolhas, o nosso afastamento da palavra de Deus também pode ter as suas consequências. A terceira lição que eu quero trazer aqui é que Deus usa a dor para levar os homens ao arrependimento. Juízes 16, 28. O texto diz assim: E Sansão
orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico. Dá-me forças mais uma vez e faz com que me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Aqui Sansão ele já havia sido capturado. Sansão, por causa dessa fraqueza dele, depois, na mesma passagem que fala que ele se relacionou com uma prostituta, o texto vai falar que ele se relacionou com uma outra mulher de mau caráter. O nome dessa mulher todos nós conhecemos, Dalila. Dalila, os filisteus souberam que Sansão estava se relacionando com ela, e os governantes filisteus ofereceram cada um mais de 100 moedas de prata, ou seja, era muito dinheiro para a época, para ela atrair Sansão. Claro, ela ficou de olho naquele dinheiro e começou, na maior falsidade, tentar descobrir a força o segredo da força de Sansão. Então ela chegou com aquela vozinha: amor, olha aqui, qual é o segredo da sua força? E fazia Sansão dormir no colo dela, sabe? Aquela voz suave. E Sansão, então, ela perguntava: qual que é o segredo da sua força? Sansão toda hora e dava ele mentia para aquela mulher. E a Dalila via que ela era enganada, ela falava assim: não, mas você mentiu, você não me ama, tentando amolecer o coração dele. Mas só que uma hora ficou tanto na orelha da mulher, né? Isso quem é casado aqui sabe, né? Mas ficou tanto no ouvido a mulher ficou tanto no ouvido de Sansão que Sansão acabou o quê? Cedendo e falou: olha, na verdade o segredo é que eu sou nazireu, e eu não posso cortar os meus cabelos são um segredo da força, representam o meu relacionamento com Deus, então se os meus cabelos forem cortados, eu vou perder minha força, o meu relacionamento com Deus. Ela foi lá, falou para os filisteus, e os filisteus foram lá e cortaram o cabelo dele.